Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Espero que todos estejam bem, mas se não estiver, chegou a hora de ficar. Trago para vocês mais uma dose de sanidade mental. Hoje nós vamos falar sobre carnaval, sobre personalidades marcantes e ansiedade, ou seja, saúde mental. O que acontece? Chegamos no carnaval. Então, o carnaval é aquele episódio, né? É aquela cena, é aquela parte onde todo um país para festejar, sabe-se lá o quê. Porque o carnaval, ninguém sabe muito bem o que é o carnaval, a não ser um monte de pessoas vestidas de demônio andando, né, numa estrada enorme, um monte de pessoas seminuas, misturado com sei lá, misturado com uma pseudocultura. Isso aí é o carnaval, né? E as pessoas vão para esses lugares e aí é uma pegação, é todo um esquema que depois todo mundo volta e se sente arrependido. Isso aí é o carnaval. E é por isso, por esse motivo, por essa ocasião, para fazer essas coisas, que o país para por 4 dias, sábado, domingo, segunda e terça, e só volta a funcionar na quarta-feira. Esse é o Brasil. Então, o Brasil, ele é marcado por essas coisas, por essas cenas, né? Infelizmente, é por essas coisas que não conseguem elevar o ser humano, que não alcança as potências mais altas do homem, as faculdades mais nobres do homem, mas aquelas faculdades mais baixas, as faculdades do senso comum. É tudo muito sensitivo no sentido de ser sensual, e aqui a gente pode falar sensual no sentido de prazer, de luxúria, e sensual no sentido de ser sensível demais, né? Porque o carnaval só aproveita ali quem toca, quem sente, quem beija, quem transa. Aquilo ali aproveita o carnaval quem faz isso. Então o Brasil ele é carente de coisas que são capazes de elevar o homem à sua faculdade superior, né? A sua inteligência, a potência da sua inteligência, a humildade, a temperança, né? E sobretudo a fé, a esperança e a caridade. Então, nenhum evento no Brasil, ou melhor dizendo, nenhuma pessoa no Brasil, ou pouquíssimas pessoas, bem pouquíssimas, são capazes de comunicar, de apresentar, de mostrar algo que vai de fato ajudar alguém a tirar o melhor de si. Enquanto homem, enquanto ser humano, a alcançar o seu nível máximo. Então, se a gente pega ao longo da história assim, do Brasil, personalidades que atingiram, ali como o Olavo chamava, da 12ª camada, a gente vai ver que quase nenhuma, pouquíssimas pessoas conseguiram atingir a plenitude da personalidade humana. Se a gente puxa na memória, a gente tem que foi referência mesmo, que alcançou esses níveis, foi uma mulher lá da Bahia, né, chamada o Anjo Bom da Bahia, né, uma santa canonizada pela Igreja Católica, que conseguiu, diante de todas essas coisas, cercado por todas essas coisas, elevar a sua alma aquilo que de fato importa. Então ela dedicou a sua vida a cuidar dos mendigos, dos pobres, dos necessitados. Então essa mulher conseguiu atingir um nível de personalidade que pouquíssimas pessoas no Brasil conseguiram ou conseguirão. Porque observando por onde a coisa tem encaminhado, a tendência é só piorar. Entretanto, tem
ainda algumas pessoas que se esforçam a todo custo e que entregam a vida por isso para resgatar uma cultura decente para o país. E pelo fato, o brasileiro, ele busca, ele anseia por pessoas nobres, por pessoas grandes, por pessoas que têm uma personalidade mais ou menos definida. Então, qualquer pessoa que lê alguns livros já é considerado intelectual no Brasil. Qualquer pessoa que se esforce um pouco acima da média, ela já é considerada uma personalidade marcante. Porque a nossa régua quanto brasileiro é muito baixa. Ou seja, a sede do brasileiro é tanta por ver uma personalidade madura, uma personalidade bem definida, que teve as eleições nos Estados Unidos, Donald Trump ganhou, e aqui no Brasil o povo comemora. É como se Donald Trump tivesse um interesse real em ajudar o povo brasileiro. Ele vai ajudar à medida que trazer benefícios para ele. Então o brasileiro ele tem essa necessidade de ter alguém para admirar. Então, no Brasil quase não tem, e ele vai buscar fora personalidades marcantes. Então busca em atores, em cantores, em candidatos políticos. E é sempre assim. Então, e eu vou ligar isso agora à crise dessa saúde mental que tem no Brasil. Veja, a ansiedade ela é manifestada por diversos fatores. Ela é multifatorial. E um desses fatores é também, e aqui a gente associa a maturidade, a falta de uma personalidade séria no Brasil. Veja, o nosso presidente, é que eu não nem preciso discorrer em cima disso. Já mostra muito o estado do Brasil. Os nossos atores, atrizes, os nossos comunicadores, já diz muito sobre o Brasil e sobre o brasileiro. Os cantores que estão no top 1 do Spotify são assim, é um nível mais baixo de música. Nem cachorro escuta. Você põe pra tocar Oruan perto de um cachorro, o cachorro começa a falar, porra, meu irmão, tira essa parada daí, entendeu? É assim que funciona. E o cara tá lá em top 1. Aí tem Luísa Sonza, aí tem Anitta, tem Pablo Vittar, então você... Os cantores que a gente tem não servem de referência pra nada. A música não é boa, a pessoa não é boa, nada que a pessoa faz é bom. Então o Brasil ele tem uma necessidade, ele grita por uma personalidade madura. A gente teve também um dos maiores filósofos do Brasil, que nas escolas nem sequer citado, nem apresentado, nem uma foto eles colocam para ver, que é Mário Ferreira dos Santos. Mário Ferreira dos Santos foi um dos maiores, ou se não, o maior filósofo do Brasil. Era um cara que era capaz de sentar numa mesa com Aristóteles, com Tomás de Aquino, com Santo Agostinho, com Platão, com Sócrates, e conversar de igual para igual. Era o cara de um conhecimento absurdo. E quem sabe quem foi Mário Ferreira dos Santos? Quase ninguém. Ninguém sabe quem foi Mário Ferreira dos Santos. Então foi uma das personalidades mais fortes que o Brasil já teve. O próprio Olavo de Carvalho também. Irmã Dulce. Então, Irmã Dulce, o nível ainda acima desses, né, porque ela alcançou um nível de santidade. Mas o Brasil, ele é conhecido lá fora por o país do samba, o país do futebol. Bruno Mars vem pra cá e todo mundo ovacionando o cara chega e faz uma música falando português. E na música fala: cadê as popozudas fazendo quadradinho? E todo mundo acha muito engraçado, é muito maneiro o cara com sotaque
lá em inglês falando. É bonitinho, né? O cara falando cadê as popozudas. Então o Brasil é conhecido por isso. Pelas popozudas, pelas mulatas, a mulher do bundão. É uma merda, né? O país ser conhecido por isso é uma merda. Então, a cultura que o brasileiro está inserido, ela ajuda sim a desenvolver essa ansiedade que o brasileiro sente, que está lá no topo da lista dos países que tem mais pessoas com ansiedade. A cultura, ela influencia muito. Você liga a televisão agora, aqui em casa não tem televisão, graças a Deus, então a gente está livre disso. Mas se liga a televisão, todos os canais passando carnaval, e todos os canais dando zoom na bunda de uma mulher, e todos os canais mostrando lá o pessoal vestido de demônio. É o Deus Caos. Para não falar demônio, eles falam assim, ó, esse aí representa o Deus Caos, o Deus que veio para destruir, para matar. O cara está falando do demônio, só que ele está dando outro nome. Isso faz parte da comunicação. Se ele chama de Deus Caos e não de demônio, é óbvio que o pessoal não associa aquilo ao demônio, mas é muito óbvio que é o demônio. Então o Brasil virou esse sururu na casa de Noca. Né? E aí a gente sente falta de uma personalidade madura, a gente não tem nenhum representante, ou se tem, está bem escondido, eu fazendo um trabalho ainda dificultoso, nenhuma pessoa com uma personalidade bem desenvolvida, e muito menos uma pessoa que busca uma personalidade bem desenvolvida. Então, a cultura é ruim, não tem uma pessoa que de fato consiga chegar ao poder e mostrar como se faz. E é óbvio que quem está mais embaixo vai sofrer de ansiedade, vai sofrer de depressão, vai ficar viciado em jogos. Porque porra, a gente só fala de dinheiro. A gente só fala de dinheiro. Se chega alguém no poder e começa a falar de coisas mais nobres, é óbvio que o pessoal que está mais embaixo vai começar a prestar atenção em coisas mais nobres. Mas se quem está no poder começa a falar que está comendo ovo de ema, ovo de avestruz, ovo de pata, que se a coisa está muito cara e você achar que a coisa está muito cara é só você não comprar, é óbvio que quem está mais embaixo só vai pensar nisso. Então, o Brasil ele sofre de falta de referências. Referência de homem, referência de sacerdote, referência de mulher, referência de família. O Brasil ele sofre com falta de referência na arte, na cultura, na música, atores. Sofre com tudo isso. E se você que está me assistindo, se você que está me ouvindo, você tem ansiedade, você tem uma tristeza, uma angústia, um desinteresse pela vida, uma falta de sentido, parte disso, nem que seja uma pequena parte, mas parte disso, ela vem das coisas que você está consumindo. Ela vem dos livros que você está lendo. Se você pega bons livros, biografias de santos, biografia de personalidades marcantes, de boas pessoas, se você escuta música clássica, se você busca uma vida mais digna, por assim dizer, é óbvio que isso começa a sair do seu peito. Essas coisas não ocupam o mesmo espaço. Entende? Então, isso que você sente faz parte do meio que você está inserido. Dos livros que você lê, mas se você não lê nenhum livro, também vai influenciar. Você não tem um repertório imaginário para perceber como é que sai ou como é que lida com determinadas situações. E aí termina o seu namoro e você começa a ficar
triste porque o seu namoro acabou. Começa aí, porra, a se deprimir, etc. E aí, se você tenta tirar a sua carteira e não consegue, você fica desesperado. Porque você não sabe, você não tem um repertório imaginativo, você não tem as suas paixões e as suas emoções controladas para lidar com aquilo. A sua vida não tem uma ordem muito clara, não tem uma hierarquia. Você vive a vida de qualquer modo. Então, se você entra numa crise financeira, você não sabe o que fazer, você começa a ficar desesperado. E você vai fazer o quê? Você vai apostar. Desculpa. Vai procurar o meio mais fácil de ganhar dinheiro. Agora, se você já tem um acervo cultural, se você já leu bons livros, se você conhece boas personalidades, se você conversa, se você busca estar perto de pessoas que são mais inteligentes, mais fortes, mais nobres do que você, é óbvio que quando você entra em uma crise, seja ela qual for, você vai pensar de um modo ordenado e vai saber como lidar com aquela situação. Tá? Então, fuja desse meio, dessa cultura que só te puxa para baixo. Vá buscar um lugar. Não estou falando para você abandonar sua família, não. Vai buscar pelo menos um lugar, ao menos formar um lugar dentro de você, dentro da sua cabeça, onde você seja capaz de criar um novo mundo. No sentido de que, olha, na minha cabeça habita agora personalidades como Gustavo Corsão, que era um poeta, como a personalidade de São José Maria Escrivá, como a personalidade de Sócrates, de Aristóteles, Santo Agostinho, como a personalidade de Madre Teresa, como a personalidade do Anjo Bom da Bahia, né? De Shakespeare, de Dante, de grandes autores, de grandes compositores, de grandes poetas, de grandes músicos. Criar no seu mundo, criar na sua cabeça esse mundo, esse espaço, onde você tenha boas referências, que você possa seguir essas boas referências. E aí você se torna uma pessoa mais sã. A sua sanidade mental, ela volta para você. Você recupera de volta a sua sanidade mental. Tá? Então fuja dessa cultura que as pessoas tentam te inserir. O que você é obrigado e nem percebe, você é obrigado a participar disso tudo. Então fuja dessa coisa, pelo menos dentro de você. Crie um repertório imaginativo. Tá? E aí a sua ansiedade, a sua tristeza, a sua angústia, essa falta de sentido na vida, ela vai começar a desaparecer. E seus olhos vão voltar a brilhar para a vida. Tá bem? Então é isso e até o próximo vídeo.